Boa noite. Hoje eu vim falar sobre 21 indispensáveis qualidades de um líder. Na segunda-feira está marcada um masterclass para as 17 horas, horário do Brasil, 22 da Holanda, onde eu estou. Isso foi uma forma de combinar os horários de forma que não fique tão tarde para cá, mas que também muitos que queiram e desejem realmente consigam participar. E eu estava hoje procurando, já tinha compilado alguma coisa para fazer uma série de lives, mas me veio à mente este livro de John Maxwell, que fala especificamente sobre líderes. Hi Meral, who is it? E a partir de hoje, então, eu vou fazer essa série, que são 21 dias, falando e refletindo sobre as indispensáveis qualidades de um líder. Já que nós estamos falando com líderes, estamos trabalhando com líderes, então 21 qualidades. E hoje apresentaremos apenas uma, e a primeira, que fala sobre o caráter. E ele começa dizendo então: seja uma parte da rocha. Você sabe o que é uma rocha, uma pedra? E sabe que uma pedra, para ser quebrada, exige muita força, exige, faz lembrar até daquele ditado, né? Água mole em pedra dura. Então precisa de muita persistência para que se possa polir, para que se possa dar uma outra forma a essa pedra, para que então ela tenha uma outra consistência, ou uma outra consistência não, mas uma outra aparência que não a de pedra natural como ela foi formada. E o interessante desse livro, eu vou ler capítulo por capítulo, vou ler e meditar com vocês capítulo por capítulo. É interessante que ele disse que foi baseado no pensamento de alguém que, conversando com ele, disse: você me levou a pensar, você me levou a refletir sobre o fato de que esse livro é para ser um outro livro que ele estava falando, do mesmo autor, que são as 21 irrefutáveis leis da liderança. O levou a pensar e ler um capítulo por dia. Está em Meral? Quando foi a português. E então, inspirado nisso, ele foi fazer as 21 qualidades indispensáveis de um líder. E hoje eu trago para vocês, então, o primeiro capítulo. E na abertura daqui do Instagram, eu vou colocar uma foto com primeiro 2 pensamentos que ele traz no início, que é: liderar é ter a capacidade e vontade de mobilizar homens e mulheres para um objetivo comum e ter o caráter que inspira confiança. De Bernard Montgomery e nunca pelo poder da paz, nunca pelo bem da paz e da tranquilidade, negue sua experiência e convicções. De Dar Hammarskjöld. Acho que é um alemão. Eu tenho como princípio o seguinte: quando eu infrinjo um princípio, algo não dá bem. Então, um dos meus princípios é permanecer com os meus princípios. E esse capítulo do caráter, ele diz o seguinte: o caráter de uma pedra. E ele destrincha em 4 fundamentos, que são os fundamentos que eu vou ter com vocês agora. Só havia um meio de determinar se ele conseguiria realmente resolver um problema. E todos os líderes enfrentam dilemas, enfrentam problemas. Todos os líderes precisam investigar, precisam questionar, ao invés de lidar de uma forma, digamos, infantil. E por isso a ênfase que eu dou ao desenvolvimento da inteligência emocional, porque é uma forma assertiva de se lidar como líder. É um processo, não acontece da noite para o dia, nicht over Nacht eis. E é necessário, então, muitas vezes se arriscar tudo quando ele precisa alcançar um objetivo. E como eu não quero me delongar, eu vou destacar, então, os fundamentos que ele traz, os 4 fundamentos que ele traz para o caráter de um líder, que é o primeiro capítulo. Ele diz: o modo como o líder trata as circunstâncias da vida diz muito sobre ele, sobre o seu caráter. As crises não formam necessariamente o caráter, mas certamente o revelam.
A adversidade é uma encruzilhada que obriga a pessoa a escolher um dos dois caminhos. E o caráter ou a concessão são, então, estes caminhos. A concessão é aquilo de abrir mão de algo que ele crê para, independente das circunstâncias, ele, então, fazer aquilo que a circunstância pede, a situação pede, e não sobre o seu caráter, sobre os seus princípios. E toda vez que a pessoa escolhe o caráter, torna-se mais forte, ainda que a escolha traga consequências negativas. Ele torna-se mais forte quando ele opta pelo caráter. Como o escritor Alexander Solzhenitsyn, ganhador do Prêmio Nobel, observou, o significado da existência terrena não reside, como nós somos acostumados a pensar, na prosperidade, mas sim no desenvolvimento da alma. O desenvolvimento da inteligência emocional nada mais do desenvolvimento de você mesmo, de autoconhecimento. E isso vai levar você a um outro nível, a sua alma. E ele diz que o desenvolvimento do caráter está no centro de nosso progresso, não só como líderes, mas também como seres humanos. Então, para ter progresso, para ter sucesso, para ter bons resultados, é necessário que a fundamentação esteja no caráter, pois é o caráter que mostra quem ele realmente é, nas adversidades ou nas circunstâncias, na riqueza ou na doença, como diz aquela promessa lá na hora do casamento. O que toda pessoa deve saber sobre o caráter? Já vai dormir, Meral? Vê depois o restante dessa live. Diz depois: Kijk straks overmorgen en laten zij wat heb je hiervoor begrepen, oké? Goedenacht, boa noite en groetjes aan de kinderen. Então, toda pessoa deve saber sobre o caráter. A primeira coisa é: caráter é mais do que falar. Caráter é mais do que falar. Qualquer um pode dizer que tem integridade, mas a ação é o verdadeiro indicador, o verdadeiro parâmetro do caráter. Seu caráter determina quem você é. Quem você é determina o que você vê. O que você vê determina aquilo que você faz. E por isso, nunca se pode separar o caráter de um líder de suas ações. Se as ações e intenções de um líder estão continuamente se contradizendo, observe então o caráter dele para descobrir o porquê. 2. Então, primeiro é o caráter. A primeira fundação é o caráter. Segunda, o talento. O talento é um dom, mas o caráter é uma escolha. Não temos controle sobre muitas coisas na vida. Não escolhemos nossos pais, não escolhemos o local ou as condições de nosso nascimento e crescimento. Não podemos selecionar nossos talentos e QI. No entanto, nós podemos escolher o nosso caráter. E, de fato, nós o criamos cada vez que fazemos uma escolha. Escapar de uma situação difícil ou conseguir resolvê-la, esconder a verdade ou permanecer firme sobre o peso dela, ganhar dinheiro fácil ou pagar o preço. E daí vem, né? A jornada é uma jornada, não é apenas um passe que se faz tchan e as coisas se resolveram ou veio a prosperidade e os bons resultados. Não, é necessário que esse caráter seja trabalhado ao longo da jornada. E é assim que nos tornamos, então, mais fortes, mais sábios. E é assim que nós conseguimos dizer: eu sei porque eu vivi, porque eu experimentei, porque eu me preparei. À medida que você vive e faz escolhas hoje, está continuamente criando seu próprio caráter. Isso foi o segundo. Então, o primeiro caráter, o segundo talento e o terceiro. Caráter traz sucesso duradouro com as pessoas. A verdadeira liderança sempre envolve outras pessoas. Se você é líder, você não trabalha sozinho. Se você é líder, você tem pessoas que estão seguindo você. E essas pessoas, como diz o ditado sobre liderança, se você pensa que está liderando e ninguém o segue, está então você apenas passeando. Os seguidores não confiam em líderes cujo caráter apresenta falhas e nem o seguirão. Caráter, talento e o caráter traz sucesso duradouro com as pessoas. Então, a necessidade de lembrar que nessa caminhada você não vai estar sozinho, mas você vai estar trabalhando com um grupo de pessoas, quer pequeno ou grande. Quarto, os líderes não podem estar acima das limitações do próprio caráter. E ele pergunta: você já viu pessoas altamente talentosas que se
estruturam ao alcançar certo nível de sucesso? A explicação desse fenômeno é o caráter. Steven Berglas, psicólogo da Faculdade de Medicina de Harvard e autor do livro The Success Syndrome, a Síndrome do Sucesso, diz que as pessoas que conquistam altas posições mas não têm estrutura para sustentá-las durante o período de estresse e caminham para o desastre. Então, é necessário ter o caráter de uma pedra, de uma rocha, para que no caminhar da jornada possa ser trabalhadas as arestas, trabalhadas as esquinas, tirar as arestas mesmo, né? O que está grosso por cima. E na medida que a jornada vai sendo caminhada, esse caráter vai sendo trabalhado, vai sendo polido, de forma que ele, ao final ele se torna um diamante muito lindo. E ele continua falando ainda aqui acerca das limitações. Arrogância, sentimentos dolorosos de solidão, busca de aventuras destrutivas ou adultério são sinônimos sintomas que essas pessoas estão destinadas a passar por uma ou mais dessas situações quando elas estão beirando o desastre. Qualquer uma dessas situações é um preço terrível a pagar pela fraqueza de caráter. Se você se sente tragado por uma dessas 4 áreas identificadas por Berglas, tire um tempo para descansar, diz ele. Faça o que for necessário para se afastar do estresse de seu sucesso e procure ajuda profissional. Não pense que o vale no qual você se encontra desaparecerá com o tempo, mas dinheiro ou aumento ou prestígio. Falhas de caráter que não recebem atenção com o tempo só se tornam mais profundas e destrutivas. Ao liderar outras pessoas, que começa em casa, no trabalho ou na comunidade, reconheça que seu caráter é um traço mais importante. É o seu traço mais importante. Alan Bernard, presidente do Mid Park, afirmou que para obter o respeito que a liderança exige, é necessária uma ética inquestionável. Um líder não só permanece acima do limite entre certo e errado, mas também fica bem distante das áreas cinzentas. Reforço: procure as falhas, procure padrões, enfrente as consequências e reconstrua. Em outras palavras, o que as pessoas hoje, os líderes, têm colocado na questão de ressignificar. Não é apenas um clichê, mas é você entender onde veio o erro, onde aconteceu a falha, procurar que padrão que tem sido repetido ao longo da sua vida. Se tem alguma área em particular que você tenha pontos fracos, um tipo de problema que se mantém aparente. E esses padrões, então, podem ser detectados. E ao serem detectados, você vai enfrentar as consequências no sentido de lembrar que o que você fez foi uma ação, provocou uma reação, e você, então, é autorresponsável. Você é mais do que responsável por aquilo que aconteceu. E você começar a ajustar o seu caráter a enfrentar as falhas. Desculpar-se não é opção. E ele diz aqui: faça então uma lista de pessoas para as quais precisa pedir desculpa por suas ações e desculpe sinceramente com cada uma delas. É a questão do perdão que nós trazemos no processo específico ou não do coach, mas o perdão como estilo de vida, para que você entenda onde estava pegando, para que a sua vida possa ter continuar, né, numa jornada não de picos e vales, que fica o tempo todo caindo, mas continuar numa jornada em que você cresce, em que, mesmo havendo quedas, você volta mais firme, mais seguro, e lembrando sempre da rocha. E a última coisa que ele diz sobre a reconstrução uma coisa é enfrentar com determinação os erros do passado, outra é construir um futuro novo. Outra é construir um futuro novo. E agora que você identificou as áreas com pontos fracos, crie um plano que o previna de cometer os mesmos erros novamente. A ação diária, ele termina com uma pequena história. Um homem levou sua filha a uma quermesse, e ela correu imediatamente para uma barraca e pediu algodão doce. Quando o atendente entregou à menina um algodão doce enorme, o pai lhe perguntou: querida, tem certeza que pode comer tudo isso? Não se preocupe, papai, disse ela.
sou bem maior por dentro do que por fora. E ele conclui dizendo: aí está o verdadeiro caráter, ser maior por dentro. Então, esse é o primeiro capítulo das 21 indispensáveis qualidades de um líder. E nós começamos então hoje do livro de John Maxwell e comecei hoje falando então sobre o caráter. E uma coisa aqui para mim que é muito forte, eu vou estar lendo e meditando com vocês sobre esse livro, um capítulo por dia. E o que me marcou nele aqui hoje foi: seja uma parte da rocha. Não há como dizer que possui um tipo de caráter e agir diferente. Você age conforme aquilo que você é. Você age conforme aquilo que você é por dentro. Oi, Rosângela, tudo bem? E então, essa foi a reflexão de hoje. Eu achei muito interessante, porque eu disse: eu quero começar e seguir de forma consistente. E hoje é exatamente o primeiro dia, né, do mês, o chamado 1º de abril, colocado mundialmente como o dia da mentira, mas para mim isso aqui é um dia de muita verdade, um dia que traz muita consciência. E de uma forma ou outra foi um dia em que eu estudei, foi um dia em que eu fiz coisas interessantes, meditei, uma prática que tem sido bem constante para mim desde os últimos 23 dias, e eu quero compartilhar momentos como esse com vocês, e que desses momentos de reflexão possa então haver também decisões. Qual é a sua decisão hoje? Continuar com o caráter que tem, criar congruência e refletir naquilo que precisa mudar na sua história. Você não tem como apagar o passado, mas você tem como dar um novo significado, no sentido de lembrar da regra 10-90. 10% é o que aconteceu com você, como diz Paulo Vieira, e 90% é aquilo que você vai fazer com essas experiências. No sentido, resgatando o sentido do que vai fazer, né? É que você tem a capacidade, só você, outras pessoas podem até lhe orientar, mas só você tem a capacidade de decidir o que quer fazer com a sua vida, com os seus dias. E daí vem, né, aquele sentimento de culpa. Não adianta ter, porque é apenas você que é responsável pelo que tem acontecido com você. É apenas você que é responsável, talvez não pelo que tem acontecido, mas você é responsável pelo que você vai fazer a partir de agora. E o ponto de hoje é: seja parte de uma rocha. Seja parte de uma rocha. E lembre que lá dentro é preciso estar enormemente, com redundância, hipérbole e tudo, lá dentro é preciso estar maior para comportar tudo isso de circunstâncias e situações. E é assim que você se torna, então, forte para o que vier. Forte para conseguir os seus sonhos, forte para conseguir realizar seu planejamento, forte para conseguir colocar no papel aquilo que você realmente quer fazer, forte para dizer: eu estou aqui e eu sou forte para fazer aquilo que eu me propus. Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho, Rosângela? Qual o sonho de você que vai ver esse vídeo depois? E não é que é sonho assim: eu gostaria de, não. É aquilo que você realmente deseja, porque sabe que vai fazer bem a você, vai fazer bem, vai trazer conforto, vai fazer bem aos que estão rodeando você, e você vai também poder contribuir de uma forma mais efetiva e imperativa através daquilo que você vai ter como resultado. Segunda-feira temos o nosso Masterclass. Você está convidado para participar. Eu preciso que você preencha um formulário. Eu vou no link da bio está o link do WhatsApp, mas eu vou colocar o link da inscrição. Você se inscrevendo, você vai ter então acesso ao grupo do WhatsApp, onde nós vamos colocar o link para o Masterclass. Um bom fim de semana e nos vemos então amanhã com o 2º capítulo desse livro sobre o qual estarei vendo com vocês as 21 indispensáveis qualidades de um líder. Uma boa noite e até amanhã.